Bem, pessoal, vamos fazer um vídeo agora para entender um pouco, né, a conjuntura que o Brasil está passando e as reclamações que o Lula vem fazendo nos últimos tempos, né? Ele fez várias entrevistas semana passada, as principais na CBN e no UOL. Ele também fez entrevista em rádios do Nordeste, ele tinha ido para Fortaleza, né? Mas vamos pegar aí, em linhas gerais, o que ele falou nessas entrevistas com relação ao que está acontecendo no Brasil na atualidade, ok? Que é essa questão do gasto público, do governo. Então tem gente reclamando, enfim, então a gente vai entender isso. E a questão da dívida pública, né? Como é que é essa dívida do Brasil? Para a gente entender esse mecanismo. Porque senão, né, minimamente a gente tem que entender. Eu também não sou nenhum especialista. Infelizmente, são poucos, né? Eu não conheço nenhum economista anarquista para discutir isso. Deveríamos ser economistas anarquistas para discutir essas coisas a partir do viés anarquista. Se não temos, é uma falha, temos que melhorar isso. Caso contrário, não entramos no debate. Esse debate nós não fazemos, porque não temos como discutir. Entendeu? Então eu vou fazer aqui, né? Vou tentar dar um pitaco aqui. Sou geógrafo, na geografia se estuda também economia, para a gente entender um pouco, né, o que o Lula está falando, a reclamação dele aí. Né? Mas deixando claro que é um vídeo inicial, eu não estou preocupado aqui em fazer um aprofundamento, né? Enfim, você vai ficar 2 horas aqui falando, ok? E ele pode estar passivo de erros também, porque eu não sou nenhum economista, principalmente especialista em dívida pública, que é uma outra questão aí para ser debatida, vista pelos anarquistas. Primeira coisa é o seguinte: todo Estado, seja do Brasil, da Argentina, do Marrocos, Burundi, ele tem dívida? Tem. Todo Estado tem dívida. Por quê? Porque é normal ter dívida. Dívida, quando você faz, você pode estar pensando numa projeção de futuro. Tudo bem? Por quê? Porque o que você imagina? Você vai construir hospitais, escolas. Qual que é a ideia? A ideia é de que várias gerações vão usufruir disso. Logo, você não precisa pagar tudo amanhã. Já que essa escola vai durar 20, 30 anos, esse hospital vai durar 20, 30 anos. Então, o que você faz? Você pega um empréstimo para bancar essas construções, ok? Então, isso não há nenhum problema do Estado fazer dívida. É razoável até que ele faça. Se ele não fizer dívida, significa o quê? Que ele não está gastando. Se ele não está gastando, ele não vai fazer hospital, ele não vai fazer escola, ele vai fazer um monte de coisa. Aí a população vai ficar na penura maior ainda do que ela já está, inclusive no Brasil. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa. Ter dívida não é o problema. Existe a possibilidade de não ter nenhuma dívida do país? É muito difícil. Não estou dizendo, né? País que pensa pro futuro sempre vai ter que comprar coisas, né? Vai ter que gastar dinheiro. E aí, obviamente, ele vai ter que fazer dívida. O problema que está acontecendo, que acontece em países como o Brasil, por exemplo, né, é que ele fica, obviamente, dependente do equilíbrio dentro da economia dele para pagar a dívida que ele contraiu. Óbvio, né? É óbvio. Se você contrai uma dívida, você vai ter que pagar a dívida. O cara que emprestou o dinheiro, ele quer o dinheiro de volta. É evidente. Né? Ninguém vai dar dinheiro para o Brasil e falar, gasta aí como você quiser, porque o que eu quero é que todo mundo se dê bem. Não vai acontecer isso. Você entendeu? Então, vamos cair na real. Beleza? Então, levando em consideração isso, o que a gente tem que entender? Então, a dívida do país, como é que eu sei se o país está ou não mais saudável? Se ele tem condições de pagar essa dívida. Países muito ricos, como os Estados Unidos, têm muita dívida. O maior devedor do mundo são os Estados Unidos. O maior devedor são os Estados Unidos. Agora, alguém duvida que os Estados Unidos não vai pagar dívida? Ele é o maior também, que tem um monopólio do dinheiro no mundo, que é o dólar. Então, não vai ter problema de você ter, né, emprestar dinheiro para o governo norte-americano, porque ele tem muito recurso para pagar. Beleza? No caso do Brasil, o que acontece? O Brasil, obviamente, ele depende do quê? Ele depende de atrair recursos. Beleza? Para ter o quê? Dinheiro para fazer essas dívidas. Logo, ele precisa, como ele não tem o monopólio do dinheiro, o que ele precisa? Ele precisa garantir para o cara, para as pessoas, para as instituições, né, que ele está pegando dinheiro, que ele vai conseguir pagar. Aí como é que eu sei disso? O cara olha
pela relação PIB-dívida. Conforme a relação PIB-dívida aumenta, isso significa que ele está gastando muita coisa com a dívida. Então vai chegar uma hora que vai ficar insolvente o país. Beleza? Para não ficar insolvente, o que ele vai fazer? Ele vai começar, então, a emitir moeda para tentar pagar isso com emissão de moeda. Emitindo moeda, vai gerar inflação. E a gente já sabe o resultado disso. Tudo bem? Então, por isso, né, que pagar dívida para esses governos, para esse Estado, na cabeça desses grandes, né, capitalistas, a gente vai ver aqui como é que funciona, ok? É o razoável. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa, na cabeça dele, ser o equilíbrio das contas. Você não pode gastar mais. Você não pode gastar mais do que você arrecada na cabeça deles. Por quê? Porque você, se você gastar mais do que você arrecada, vai ficar faltando o quê? Dinheiro para você pagar a dívida. Faltou dinheiro para pagar a dívida, obviamente o cara vai ficar puto da vida. Beleza? Ele vai querer receber, porque ninguém tem pressão, como está dizendo, para perder dinheiro. Ok? Bem, o Lula comentou aí que o ano passado ele pagou 779 bilhões de juros. Presta atenção, ele pagou de juros. 779 bilhões. Hoje a dívida do Brasil é de 8 trilhões. 8 trilhões a dívida. Isso dá mais ou menos 76% do PIB. 76, 77% do PIB. 8 trilhões. Ou seja, você tem aí uma grana para pagar. Você não precisa pagar tudo de uma vez, óbvio, né? Você não pegar 8 trilhões do orçamento, dá para pagar a dívida, você vai falir o país. Porque o país não tem só dívida para pagar, né? Ele tem que pagar salário de funcionário, ele tem que pagar Bolsa Família, tem que pagar, inclusive, benefícios fiscais, um monte de coisa para pagar. Então ele não tem como pagar tudo de uma vez, né? Ganha insolvência o país. Todo mundo vai morrer de fome se ele fizer isso. Então ele vai pagando dentro do quê? Desse gerenciamento. O que eu queria trazer aqui, pessoal, para o vídeo também não ficar muito extenso, é o seguinte: quem são os detentores da dívida pública no Brasil? Então ele fala, porque eu sou não sei o quê, o mercado, não sei o que lá, tá acabando com o Brasil. Mas quem são esses caras? Quem são isso? Quem são esses grupos? E aí, esse gráfico deixa claro para gente. A dívida pública no Brasil, em 2023, tinha 30% nas mãos, 30% estava nas mãos, quase 30%, dos bancos. 23,5% nas mãos dos fundos de investimento. Quem são os fundos de investimento? Por exemplo, esses BTG Pactual da vida, entendeu? Não é um banco. Você vai lá e pede, né? Compra uma cota de participação em algum produto, tipo produto, eu digo, econômico, né? Não vai comprar uma porta, né? Você vai lá, tipo, tem uma carteira de negócios, CDB, CDBA, TBBO, entendeu? E aí você compra uma parte dessa carteira e aí ele aplica esse dinheiro e ele fala, ó, daqui em tanto tempo você vai receber 15% do que você bancou, beleza? Fundos de previdência. Então, por exemplo, esses fundos de previdência, tipo Previ, do Banco do Brasil, Postales, dos Correios, Petros, da Petrobras, eles recebem muito dinheiro de previdência. Recebe dinheiro da previdência, que ela paga lá todo mês a previdência. Aí faz o que com o dinheiro? Vou pegar o dinheiro, vou jogar ele no chão, assim, vai voar. Não, pessoal, ele aplica o dinheiro. Aplica onde? Em várias coisas, inclusive título da dívida pública. Aí 23% é título da dívida pública. Ele vai lá e compra essas dívidas. Ok? Fora isso, você tem lá governo compra título de governo. Tipo, o governo do estado de Minas compra título da dívida do governo do estado de São Paulo, que compra dívida do título do governo do Brasil, e assim vai, entendeu? Seguradoras, outros, e apenas 9,5% são externos. 9,5% apenas são externos. Então tem aquela coisa lá, o grande capitalista internacional está ferrando com o Brasil. 9,5% apenas são externos. 90% estão no Brasil. E aí você pode falar, mas amigo, como é que é esse dinheiro aí? Instituições financeiras, fundos de investimento, como eu estou dizendo, é dinheiro das pessoas que aplicam. Então, por exemplo, instituição financeira, o banco faz dinheiro. Você vai no Bradesco lá e o Bradesco produz dinheiro para você. Aí eu quero aí 3 maços de dinheiro. Aí ele fica. Ele faz lá e dá para você? Não, pessoal.
No Brasil, só o Banco Central pode fazer isso. O Banco Bradesco não pode criar dinheiro. Ah, então como é que ele tem dinheiro? Porque as pessoas vão lá e aplicam o dinheiro. Que coisa, né? E o banco faz o que com o dinheiro? Ele aplica. Por quê? Porque se você aplica dinheiro, você está querendo o quê? Você está querendo ter lucro. O que o banco faz? Ele pega esse dinheiro e aplica também para ele conseguir lucro em cima do seu dinheiro. É assim que funciona. Todo mundo quer ter lucro. Você e o banco. Ok? Ou, por exemplo, você precisa de um empréstimo. Você vai lá e pede dinheiro emprestado. O banco te dá, te cobra juros. Quando você devolver o dinheiro, né? Quando você devolve o dinheiro, o que ele faz? Ele ganha seu dinheiro com os juros. Mas fala, mas se eu não pagar? O banco tem vários mecanismos de se ferrar. Ele vai lá, entra na justiça. Se você comprou uma casa e não pagou, ele pega a tua casa, pega o teu carro, pega a tua moto. Se você tiver um avaliador, ele pega o dinheiro do avaliador. Tem um monte de mecanismo. Né? E mesmo que você não pague, não sei o quê, ele tem um mecanismo que é o quê? Ele calcula lá que lá 1, 2, 3% não vão pagar. O que ele faz? Ele aumenta os juros. Ele aumenta esses juros para quê? Justamente para aquele que paga, pagar pelo que não vai pagar. Então ele já projeta que uma galera não vai pagar, aí aquele que vai pagar, banca com juros maior. Entendeu? É isso que ele faz. Enfim, ele tem vários. Estou colocando os mecanismos mais simples aqui, pessoal. Não é nenhuma coisa assim mirabolante que eu estou falando. Beleza? Então, se você somar aqui 29,7 mais 23,5, né? Mais 23, então dá 46, mais 30, vou colocar aqui. 76% está nas mãos de grandes bancos, fundos de investimento e grupos previdenciários, ligados geralmente ao serviço público, né? Por exemplo, Previ, Banco do Brasil, Postales, Correio e Petro, por exemplo, Petrobras, mas tem outros, ok? A Caixa também tem, e assim por diante. No estado de São Paulo tem a SPPrev, enfim. Então você tem o quê? Eles pegam esse dinheiro e aplicam. Então, quando o Lula disse, nós pagamos 779 bilhões de reais, ele pagou por quê? Porque, obviamente, ele pegou dinheiro emprestado. Essas instituições pegaram esse dinheiro, você entendeu? Deu para ele por quê? Porque comprou os títulos do governo. E o que essas instituições esperam com esses títulos? Que eles valorizem. Onde é que se dá essa valorização dos títulos? Das taxas de juros. Por que o governo precisa baixar a taxa de juros? Porque quando ele abaixa a taxa de juros, menos ele vai ter que pagar de juros para essas instituições, para os fundos de investimento, só mais recursos para ele. Enquanto a taxa de juros não baixa, o que acontece? Ele continua pagando muito para elas. Por quê? Porque esses caras ganham dinheiro em cima da taxa de juros normal do Brasil, que aqui no Brasil é a Selic, né, que está em 10,5%. Então eles ganham em cima disso. É uma que vai reger, né, minimamente aí a taxa de juros desses bancos e instituições, ok? Então, é um mecanismo como pessoas físicas, pessoas jurídicas, pegam dinheiro, levam nessas instituições, compram títulos do governo, essas instituições têm esse dinheiro, aplicam, ganham uma puta grana em cima, tá entendendo? E aí lá na frente, o governo paga para manter o quê? Manter esse crédito que ele tem com as instituições e continuar fazendo escola, ponte e assim por diante, entendeu? É assim que ele consegue sobreviver, o governo, não tem o que fazer. Porque além de, como eu estou dizendo, de tudo isso, ele tem que pagar outras coisas, né? Ele não tem como, senão vai passar de 130% o orçamento dele. Existe um jeito de resolver isso? Né? De diminuir isso? Existe. Bolsonaro lhe dava um jeito de resolver isso como? Privatização. Por que você precisa privatizar? Porque você tem essa dívida. Tem 8,5 trilhões de dívida. Eu vendo uma empresa, custa lá, sei lá, 1 trilhão. Dou 1 trilhão, falta 7,5 trilhões para eu pagar. Tem gente que acha que esse é o melhor recurso. Você vende as empresas e aí você diminui o quê? Essa dívida. Diminuindo a dívida, o que eles entendem, esses neoliberais? Aí as empresas vão falar, opa, ele está bancando, ele é um cara, né, ponta firme, ele vai pagar, beleza. Ou ele pode fazer o quê? Tentar aumentar a arrecadação. Por isso que o Haddad está achando vários mecanismos. Esse cara não pagava, o Lula reclamou, tem gente que ficou devendo 650 bilhões. Só quando ele pagar. Quando ele paga, o que acontece?
aumenta o recurso. Aumentando o recurso, mesmo que eu vou ter que pagar lá 780 bi, eu, por causa do aumento de recursos, eu vou ter já mais dinheiro, então vai sobrar mais grana, entendeu? Então, esse mecanismo, né, que está acontecendo no Brasil. Então, quando o governo Lula está reclamando, ele está reclamando desse mecanismo. Que é um mecanismo na qual o Estado ele fica refém de empresas que têm dinheiro a partir de clientes, pessoal. Também tem que ficar claro isso, né? Lógico, tem clientes, pessoas físicas, que dão aqui, sei lá eu, 500 milhões de reais. Vocês têm uma ideia? A Unesp, eu não sei se ela comprou o título de dívida pública. A Unesp tem 1 bi e 700 milhões no caixa. 1 bi e 700 milhões. Se somar USP, Unicamp e Unesp, dá quase 8 bi. 8 bilhões são das universidades. 8 bi, eu tô falando de São Paulo. Elas têm caixa. Então, todo mês, sabe quanto eles ganham de juros a Unesp? 30 e poucos milhões, todo mês, de juros. Porque elas compram essas dívidas, entendeu? Eles têm esses títulos. Então, por exemplo, você está falando de empresas públicas, empresas privadas. Você está falando de pessoas físicas, que tem lá, sei lá, 1 milhão, 5 milhões, 50 milhões no banco. Você tem pessoas que têm lá 500 mil reais, pessoas que têm 5 mil reais. Vai depender da pessoa. Mas existe uma cadeia aí, um cadeamento de pessoas, milhares, milhões de pessoas, tá entendendo? Que têm esses recursos e vão usando esses recursos. Então, eu acho que isso que é interessante a gente perceber, né? No sistema capitalista, o Estado, ele fica, de certa forma, né? Ele fica como? Ele fica preso a essa lógica. Então não adianta o cara chegar e falar, Amir, você vê, o dólar tá subindo muito. Nossa, esses caras, eles são maldosos, eles estão especulando. O cara não tem nem maldoso, nem bondoso. Não tem malzinho, nem bonzinho. As pessoas estão pensando justamente em ganhar dinheiro. É básico isso. O governo emitiu o título, o cara comprou o título para quê? Para ganhar dinheiro. Se ele percebe que o governo possa estar com algum problema para pagá-lo, é óbvio que ele vai especular. É óbvio. Ele deixou o dinheiro lá, ele vai querer perder o dinheiro, ele fazer de conta que não aconteceu nada. Então, por isso que esses mecanismos de flutuação sempre estão acontecendo. O Brasil depende muito desses investimentos, né? Isso eu estou falando dessa questão da dívida, porque essa questão do dólar, por exemplo, envolve outras coisas. Outras coisas, por exemplo, o Brasil, tudo que ele compra, inclusive empresas. Então, por exemplo, não é só pessoas, o governo, estou falando de empresas. Por exemplo, sei lá, uma empresa de trator brasileira, ela precisa comprar motor. O motor é vendido sei lá, na Alemanha. Ela vai comprar com que dinheiro? Com real? Vai chegar com real lá e falar, eu tô com 50 mil reais para comprar um motor. Acabou lá para cá dela. Sinto muito. Não aceitamos real. Que moeda está feita? Dólar. Então precisa do quê? Muito dólar. Então, quando essas relações estão flutuando muito, por exemplo, o que está acontecendo agora? Está acontecendo, provavelmente, né? As pessoas estão tirando dólar do Brasil, mandando para algum outro lugar, para tentar se resguardar de um problema que o Brasil pode ter fiscal, e aí, obviamente, vai diminuindo essa balança de pagamento do Brasil, ok? Só que o Brasil também tem caixa. O Brasil tem muito dinheiro em caixa, eu acho que tem quase 400 bilhões de dólares. Ele pode pegar esse caixa e pumba, pega lá 2 bilhões e pumba, coloca no mercado. Aí o que acontece? Cai a taxa. Por quê? Porque você colocou muito mais dólar no mercado do que o mercado tem como pegar, entendeu? Ele não tem tanta força para pegar todo esse dinheiro. Então o que ele faz? O dólar vai abaixando. Só que esse é um mecanismo que tem um limite aí. É, uma coisa, você está doente, com febre, a sua febre aumentou. O que você faz? Vai tomar Novalgina. Aí a febre abaixa. Fala, melhorou. Aí você vai daqui 2 dias, a febre aumenta de novo. Você toma Novalgina, ela abaixa. Só que o problema é que você está com febre. Então melhor resolver o problema da febre, entendeu? Então quando você faz isso, o que os aplicadores, né, esses grandes empresários, instituições, eles entendem? É que o país está tentando o quê? Resolver o problema de uma forma artificial, ok? E é isso, basicamente, que eles acham que o governo Lula está. O governo Lula está tentando resolver o problema de uma forma artificial. Ele não está conseguindo.
Ele não vai resolver isso, ele não vai conseguir ter déficit zero, essas coisas, entendeu? Ele não vai conseguir. Por quê? Porque, no fundo, ele está gastando mais do que ele pode. Tá gastando mais do que ele pode, vai ser o quê? Vai aumentar a dívida. Aumentando a dívida, o que acontece? Corre o risco de aquele que comprou dívida do governo, não tenha como lá na frente o governo pagar, ou vai pagar menos, enfim. Então ele fica muito atento com relação a esses movimentos, né? Então, só para fechar, para o vídeo não ficar longo, pessoal, os detentores da dívida pública no Brasil são esses. Instituições financeiras, fundos de investimento e Previ, principalmente. Externos, nem 10% são externos. Então, são brasileiros que devem, né? O Brasil deve para brasileiros. Instituições, empresas privadas, pessoas físicas e assim por diante. E que ele precisa desse mecanismo para conseguir sobreviver economicamente. Ok? Então, não adianta o Lula ficar esbravejando. Por quê? Quando o governo lá teve aquele índice, não tem um índice que eles colocam lá de se o país é um bom pagador ou não? O Brasil agora aumentou na FIT, né, e outros. Ele ficou tudo contente. Mas aí quando os caras reclamam, ele fica triste. Se você aceita o jogo, você vai ter que aceitar as duas coisas. Tanto quanto falam que você é um bom pagador, quanto não. Por que você tem essa coisa de bom pagador? Porque é óbvio. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho lá 50 milhões de reais e vou aplicar, eu quero que o cara me devolva o dinheiro com juros. Eu vou aplicar num cara que eu sei que ele tem grande dificuldade de pagar. Então é o governo que tem que mostrar para esses capitalistas, né, para essas empresas, que essas empresas vão mostrar para aqueles que aplicaram dinheiro nelas, se esse governo vale ou não a pena investir. É assim que funciona o capitalismo. Todo mundo quer ganhar dinheiro, entendeu? Todo mundo está pensando em ganhar dinheiro, né? Então é esse jogo um pouco complexo aqui que faz com que o Brasil tenha essa semana, essa turbulência, que o Lula está ficando meio puto da vida, entendeu? E óbvio, é difícil mesmo. Isso mostra o que pra gente, pessoal? Que no sistema capitalista, o seu voto vale muito pouco. São essas grandes instituições que determinam uma política econômica do governo. São eles que têm essa força. O governo e o Estado têm que estar a serviço desses interesses. Não tem como. O governo fala, eu vou começar agora, pessoal, vou fazer o seguinte, eu não vou pagar mais a dívida. Eu não vou pagar mais e vou usar o dinheiro para a população brasileira, para os mais pobres. Não é. Vai lá ver o que vai acontecer com o selo do Brasil. Vai lá para baixo. Aí o Brasil começa a entrar em insolvência. Vai começar a ter que fazer mais moeda, mais moeda, mais moeda, mais moeda, mais moeda, mais moeda. Aí a inflação vai aumentando, a inflação aumentando. Aí a inflação aumenta, aí a pobreza vai aumentando mais, cada vez mais a pobreza, falta mercadoria, as pessoas começam a ficar com raiva. Eles têm a faca e o queijo na mão, pessoal. Você está falando de gente que tem muito dinheiro. E não adianta você querer bater de frente só com eles. É difícil, eles têm muita força. Então, a nossa conjuntura política, econômica atual é essa. E não é só no Brasil, em vários países do mundo. Por isso que o mercado está gostando do Milei. O que o Milei está fazendo? Ele está cortando tudo. Ajudas, benefícios, ele queria cortar a Previdência, cortou de universidade, está cortando tudo. Por quê? Porque o objetivo dele é o quê? Pagar esses credores. Ele queria privatizar 80 empresas. 80 empresas. Para quê? Para pagar esses credores. Eles ficaram tudo contentes. Opa, vamos lá investir dinheiro na Argentina. A Argentina está valendo a pena. Por quê? Porque ele quer receber o dinheiro. Tem o que fazer. É assim que funciona a lógica do sistema capitalista. Todo mundo quer ganhar. Você entende? Os que têm mais ganham mais, os que têm menos ganham menos, e aqueles que não têm nada não ganham nada. É meio óbvio isso, né? Então, só queria fechar aí para a gente entender como é que se dá essa relação aí do Brasil na atualidade, essa questão da dívida pública brasileira e essas oscilações do dólar. Beleza? Então, pessoal, um abraço a todos e todas.